Aleluia. Shalom. Sejam bem-vindos a mais uma tarde na presença de Deus. Aleluia. Você que está entrando, sentindo o coração de compartilhar a live. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Clarindo Cruz, seja bem-vindo. Pastora Emília, seja bem-vinda. Está compartilhando para nós. Apóstola Luzilene Lopes, seja bem-vinda também. Pastora Franciele Barros, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Elizabeth Farias, seja bem-vinda, amada, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Agradecemos ao Pai por mais esta oportunidade. Vão entrando, vão compartilhando, vão glorificando o nome do Senhor. Deus tem coisas grandiosas para nós. Aleluia. Cristiane Amarante, a paz do Senhor, seja bem-vinda, querida. Ivanês Rodrigues, seja bem-vindo. Pastora Elisbeth Hope, seja bem-vinda. Aleluia. Wellington Tavares, seja bem-vindo. Glória a Deus. Pastor Sidney e Sidney Márcia, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Apóstolo Lisandro, seja bem-vindo. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Mais um dia que o Senhor criou para nós. E por isso estamos alegres, estamos felizes. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Você que sentiu no coração de compartilhar para alcançar mais pessoas, tens a liberdade, está compartilhando. Aleluia. Feche os seus olhos aí, amados, nesse momento. Vamos formar aqui uma unidade em oração. Nós estamos distantes fisicamente, mas podemos estar unidos em espírito para estarmos aqui glorificando o nome do Senhor. E temos a certeza que quando nós glorificamos o nome dEle, quando nós estamos em unidade, Ele se manifesta. Profeta Lucas, seja bem-vindo. Alessandra Medeiros, seja bem-vinda. Aleluia. Feche os seus olhos aí e se conecte em espírito. Orablaçou de camblavar que nasce amanto. Pai, nós te agradecemos pela tua presença. O Senhor é fiel e sempre está conosco. Agradecemos pelo ambiente que o Senhor preparou para nós. Te agradecemos pela manifestação do teu Espírito. Te agradecemos porque estamos cercados com uma tão grande nuvem de testemunhas. Aleluia. Te agradecemos por toda dádiva, por todo dom perfeito. Te agradecemos pelo teu amor.
Pai, nos achegamos a Ti com um coração sincero, nos achegamos a Ti com mãos limpas, porque o Senhor nos purifica. Entendemos, ó Pai, que a nossa condição, ela permanece porque o Senhor se manifesta através do Teu Espírito e nos concede graça. E podemos entrar na Tua presença com ousadia, com intrepidez, porque sempre haverá graça disponível. Aleluia. Orablachou de camblavar que nasce. Pai, eu te agradeço pela vida de cada irmão que está fazendo parte nessa tarde juntamente conosco. Nós formamos aqui agora uma unidade em espírito. Nos conectamos a Ti, Pai. Abrimos o nosso coração para o liberar da Tua palavra. Abrimos o nosso coração para a Tua vontade, para o Teu propósito. Entendemos, Pai, que só podemos fazer aquilo que o Senhor faz por nosso intermédio. Só podemos falar as palavras que o Senhor fala por nosso intermédio. Por isso te agradecemos pelo Teu Espírito que nos conecta a Ti, Pai. E ao mesmo tempo nos conecta com os nossos irmãos e assim formamos uma unidade. Orablachou de camblavar que nasce ambleira. Libera mais da Tua presença. Não existe distância, Pai. Nós declaramos pela Tua vontade que estamos unidos no mesmo ambiente espiritual. Estamos agora no mesmo local que a Tua presença. Estamos agora, Pai, diante da sala do trono. Alablai de coblevor que nasce ambleyer. Orablachuri bicom levar que nasce ambleyer. Eu te convido, meu irmão, minha irmã. Não importa se até o momento você estava desconectado, esse é o momento de você se conectar. Esse é o momento de você adentrar a sala do trono. Esse é o momento de você se achegar à presença do Pai. Esse é o momento de você, alabá, decam, lavar que nasce ambleyer, de você deixar até mesmo a sua natureza terrena para adentrar um pouco mais alto na sua natureza espiritual. Orablai de comblevor que nasce amanto. Voltar à sua origem, voltar ao ambiente da criação, voltar ao seu habitat natural, voltar à casa paterna. Orablai de comblevar que nasce amanto. Pai, em nome de Jesus e através da autoridade do Teu Espírito, nós cancelamos, Pai querido, toda ação contrária, toda palavra contrária, toda intenção contrária é desativada agora. Pai, através da nossa fé, nós brindamos cada lar, cada espaço onde os Seus filhos estão agora. Vem, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu favor, manifesta, Pai, o Teu poder. Eu convido os intercessores, os pastores, eu convido os ministros do Senhor a juntamente comigo agora levantar a sua voz em oração. Amados, nós não estamos aqui para fazer uma apresentação, não. Esse não é o propósito de uma live, esse não é o propósito. O propósito é nós estarmos unidos em espírito para movimentar a unção do Espírito. Halabá, decambla, var que nasce ambleyer. Nós não estamos aqui para fazer uma apresentação. Estamos aqui para glorificar o nome daquele que vive e reina. E à medida que nós abrimos a nossa boca para glorificar o nome dele, você pode ter certeza que ele se manifesta. Aleluia! Quando nós abrimos o nosso coração, ele se manifesta.
Orablas tocou levar que nasce ambleier. Orablas suribicom levar que nasce amblei de cambla var que na. Nós declaramos que somos uma em ti, uma unidade indissolúvel, indivisível. E nós nos unimos agora, Pai. E dizemos: venha o teu reino sobre nós, a tua justiça sobre nós, a tua bondade sobre nós, o teu amor, Pai, sobre nós. Que venha um ambiente repleto de sinais, de prodígios e de milagres. Orablai de coublevor que nasce ambleier. Rablassuri bicom blevor que nasce ambleier. Rablassuri bicom blevar que nasce ambleier. Aleluia. Ablaçou de camblavar que nasce. Nós chamamos a unidade. Nós chamamos a unidade. Amados, existe uma resistência que é quebrada em nome de Jesus. Inoblai de ouvir se. Toda resistência ela é quebrada em nome de Jesus. Orablas tocou levar que nasce ambleier. Nós declaramos que estamos assentados juntamente com Cristo em lugares celestiais. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito do Senhor. Toda arma forjada contra os seus filhos não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo contra nós, o Senhor as condenará. Esta é a herança dos filhos de Deus. Orablasto coblevar que nasce ambleier. Derebassuri bicom blevar que nasce ambleier. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos o ministério do Espírito Santo ativo nesse momento. Nós pedimos, Pai, o ministério dos anjos ativo nesse momento. Anjos de batalha, anjos de guerra. Orablai jocoblevar que mandorela sorianai. Anjos em forma de leão. Alasto lieblei de comblevar que nasce. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos uma comitiva celestial nesse momento. Sobrevoando os céus das nações, sobrevoando os céus do Brasil. Quero dizer para você que nós somos um ministério profético. Orablasto coblevor que manton bleier. Ablasturi bicom blevar que nasce ambleier. Em nome de Jesus, através da ação do Teu Espírito, Pai, nós nos movemos como igreja para desfazer toda a obra do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do diabo, para desfazer toda ação contrária. Nós amor e neutralizamos todos os dardos inflamados do maligno contra esta casa, contra a casa dos seus filhos. Orablai de coblevor que nanto lelabasto comblevar que nan. Aleluia.
que haja o liberar do fogo, o liberar do vento, o liberar das águas que purificam. Mais Espírito Santo, muda as atmosferas da terra. Nós ativamos agora um ambiente de amor, um ambiente de cura, de restauração, um ambiente de milagres. Nós ativamos agora um ambiente de paz. Que a atmosfera do Brasil seja transicionada e as atmosferas que vêm da Tua presença, Pai, são recebidas por nós em nosso coração, são recebidas também nos ambientes físicos, nos ambientes espirituais, são recebidos na nossa mente. Teu Espírito tem liberdade. O Teu Espírito tem liberdade. O Teu Espírito tem liberdade. Amém, queridos? Aleluia! Aleluia! Amados irmãos, nós precisamos compreender aquilo que o Pai colocou dentro de nós e abrimos a nossa boca para mudar, para transicionar ambientes, para mudar vidas e para restaurar vidas. Agradeço ao Pai por você estar aqui, ligado a essa live. Saiba que Deus tem uma palavra no nosso coração. Você que está com a tua Bíblia, abra ela no Evangelho de João, capítulo de número 11. Urablai de Koblevar Kenácia. Abre ela no Evangelho de João, capítulo de número 11. Amém, queridos? Eu preciso arrumar um jeito de ver os comentários. Hoje até tive procurando para ver como que faz para retornar. Eu gosto mais da live participativa, eu gosto mais da live onde os irmãos podem colocar ali os seus pedidos de oração. Estou sentindo falta. Evangelho de João, capítulo 11. Ali está falando sobre Lázaro e as irmãs, o acontecido. E nós queremos tirar aqui uma palavra do Senhor Jesus para nós. Capítulo 11, versículo 38 a seguir. Diz assim, ó: Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Jesus, pois, movendo-se, algumas versões diz de íntima compaixão, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já o 4º dia.
Disse-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Amados, nós colocamos um título para a palavra de hoje: Atmosfera Celeste. E nós vivemos uma época em que nós estamos no meio de um ceticismo e ao mesmo tempo, de um outro lado, um extremismo religioso que tem a Bíblia apenas como um livro histórico que conta histórias bonitas, que muitas vezes fazem chorar, mas que, no entanto, não acreditam que aquilo que está relatado na Bíblia pode acontecer conosco hoje. Nós estamos vivendo um tempo em que, culto após culto, vez após vez, liturgia após liturgia, se lê as Escrituras, se conta uma história, fecha a Bíblia e vão para suas casas. Faço-vos lembrar com muito respeito, faço-vos lembrar com muita humildade em meu coração, que aquilo que nós lemos na Bíblia são relatos verídicos de pessoas que viveram o reino de Deus na sua essência. São relatos e fatos de pessoas que entenderam a espiritualidade e puderam ver o agir sobrenatural de Deus em sua época, em seu tempo. Mas você não vai encontrar em nenhuma parte na Bíblia que a Bíblia é apenas um livro histórico. Sim, ela conta a história, ela conta fatos, mas com um propósito, para que você e eu tenhamos um parâmetro, um modelo, um exemplo de que Deus continua operando. Jesus, ele está falando algo aqui diante desse fato que aconteceu com Lázaro e com as irmãs. E Jesus, como homem espiritual, como ser espiritual, eu sempre repito isso, ele é o maior exemplo de luz, ele é o maior exemplo para nos mostrar o Pai e para nos levar de volta à nossa origem. O fato é que muitas pessoas hoje leem sobre Jesus, mas não entendem o que ele estava querendo transmitir. Ele próprio disse assim: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e obras maiores farão. Eu quero dizer para você que o reino de Deus, servir a Deus, ser um filho de Deus, não consiste apenas em repetir histórias, mas de fazer a história acontecer. Volto a repetir esta frase. Ser um filho de Deus, aleluia, viver o reino de Deus não consiste apenas em repetir histórias, mas de fazer a história acontecer. Você e eu fomos chamados nesse tempo, nesta geração, para ser boca e voz de Deus na terra. Aquilo que Jesus fez no tempo dele, aquilo que os apóstolos fizeram no tempo deles, estão aqui como exemplo para aumentar a nossa fé. Mas nós não podemos continuar com a liturgia de repetição nos altares, nos púlpitos, fechar a nossa Bíblia, ir para a nossa casa, abençoar no sentido da palavra e despedir a igreja. Nós precisamos compreender que a maior forma
de servir a Deus é permitir que o Espírito dele se mova através de você para trazer à existência a palavra de Deus. Amados, Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E isso foi no princípio. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Entenda algo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo já está criado. Aleluia! Tudo já está pronto. A própria palavra, a própria Bíblia, ela começa dizendo: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Está tudo criado. Está tudo pronto. O poder espiritual que traz à existência, aos olhos físicos, a obra está pronto. O universo está pronto, está concluído, está feito. Agora, o universo foi criado de uma forma invisível aos olhos naturais. Paulo fala sobre isso, que o universo, ele foi formado pela palavra de Deus. Não é que o universo vai ser formado, ele foi formado pela palavra de Deus. De maneira que as coisas visíveis, aquilo que você vê visivelmente, veio a existir daquilo que é invisível. Tudo já existe. O seu milagre já existe. A sua cura já existe. A sua salvação já existe. A sua libertação já existe. A sua casa já existe. O seu emprego já existe. O seu trabalho já existe. A sua vida, desde o seu nascimento até o momento em que você for a óbito, ela já existe, ela já está escrita e pré-determinada. Deus preparou obras para que nós andássemos nela. Deus preparou obras para que nós andássemos nela. Tudo está pronto, tudo está feito, tudo está consumado. Agora, quando nós vamos para a criação, nós precisamos compreender: Deus criou todas as coisas. Isso é fato. Isso é fato. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É nós queremos criar aquilo que já está feito. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É nós queremos mudar aquilo que já está pronto. Sabe qual é a nossa dificuldade? É entender que Deus tem obras prontas para que a gente venha andar nelas. Mas lá no princípio existe uma palavra que é chave para nós vivermos uma vida bem-sucedida e alcançar degraus de fé e viver de maneira sobrenatural. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Deus criou o céu e a terra, porém, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amado, se um dia o Pai te permitir ver estas palavras em visão acontecendo, você vai ver algo sobrenatural. Quando a palavra de Deus ecoou dizendo: haja luz, a glória de Deus se movimentou através do Espírito Santo. A glória de Deus se movimentou mediante o comando de haja luz, e aquilo que havia em trevas resplandeceu a luz.
e a glória do Senhor encheu a terra. A luz, ela já existia, as trevas já existia, mas mediante o comando da voz de Deus, a glória de Deus encheu a terra. E nunca houve falta de glória na terra. O que há é falta de conhecimento das coisas espirituais. O que há é falta de conhecimento da glória de Deus. Isaías, ele exclamou dizendo: a terra está cheia da glória de Deus. Abacuque, ele diz: a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. E eu não me canso de pregar sobre isso. A glória de Deus, ela está por toda a criação. A glória de Deus, ela está presente. Se você agora passar o véu físico, os seus olhos se abrir, você vai ver a glória de Deus. O ar se movendo ao mesmo tempo que a glória de Deus está penetrada na atmosfera. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus passa agora a montar um cenário para mim e para você. E depois que Ele monta esse cenário que nós chamamos de terra, que nós chamamos de vegetação, que nós chamamos de animais, de plantas, tudo construído a partir de a voz e a glória, tudo construído a partir da voz e a ação do Espírito Santo ativando a criação. Só que algo aconteceu, amados. Quando Deus preparou o cenário, deixou pronto para nós, Ele agora pega algo da terra e pega algo do céu, pega algo que nós chamamos de natural, barro, pó, e pega algo do céu, ar, pneuma, espírito. A Bíblia diz que Deus formou o homem à sua imagem, à sua semelhança. O dia que nós entendermos o que significa imagem e semelhança, eu creio que a sua vida muda, a minha vida muda, a terra vai mudar e já está mudando. Deus criou o homem e foi um conselho: façamos nós, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. E a Bíblia diz que Deus, ele pegou o pó da terra, fez o homem, fez a humanidade. A palavra diz, a palavra fez o homem. Não está falando de macho ou de fêmea. Está falando de algo completo. Está falando de humanidade. Deus pegou o pó da terra e fez um ser humano. E soprou o fôlego de vida. E a junção do barro com a junção do espírito de vida, apareceu a alma vivente. O homem se tornou uma alma vivente. Por que eu estou falando isso? O propósito de Deus criar o ser humano foi perdido. Porque Deus, ele criou tudo no princípio. Ele fez um ambiente para nós. Ele colocou algo que é aqui da terra,
com um propósito. Se você estudar ciência, você vai entender o porquê que Deus te fez do pó e água. Você vai entender por que o teu corpo é 70% de água. Você vai entender por que o teu cérebro tem a maior porcentagem de água. Deus, ele pega os elementos da terra e ele pega elementos espirituais e faz uma junção. Une o natural com o espiritual. Une aquilo que nós chamamos de natural com aquilo que é espiritual. Para quê? Para que o homem passasse a ter domínio sobre as obras da terra. Nós costumamos dizer, o ser humano é apenas pó. Eu quero aqui dizer, nós não somos apenas pó. Dizer que somos apenas pó é negar a nossa origem. Você não é apenas pó. Você é pó, você é água, você é vento, espírito e você é fogo. Porque com a parte de pó, terra, com a parte água, nós fazemos contato com aquilo que é de baixo. Mas com o fôlego, com o espírito, com o fogo, nós fazemos movimentação com aquilo que é de cima. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Domine ele sobre as obras da criação. Sabe por que Deus está despertando o nosso espírito? Sabe por que Deus está ativando fogo em nós? Para que a gente venha dominar sobre as obras. Agora, esse domínio não é um domínio porque a nossa natureza quer. É uma transição de natureza. O Espírito Santo, ele governa através dos filhos. O Espírito de Deus, ele governa através de nós. Domine ele sobre as obras. Nós precisamos compreender que somos um no Pai. E nós precisamos compreender que somos um com o Pai. Jesus, ele não veio aqui trazer uma salvação dizendo assim, ó, eu te salvei, agora durma, descanse, espere o momento de você morrer e vai para o céu. Amado, Jesus, ele é a própria salvação. Só que Jesus, ele veio dar um exemplo para nós. Ele veio mostrar o que é ser um filho de Deus. E o interessante é que Jesus, como nosso exemplo, como modelo de filiação, ele veio aqui, apresentou o Pai. Você não vai ver Jesus apresentando uma religião. Você não vai ver Jesus dizendo eu sou de uma religião. É verdade que ele nasceu como um judeu. Mas entenda, Israel é uma nação. Judaísmo foi um nome que deram a uma religião. Mas ali se diz respeito a uma nação. Assim como nós somos brasileiros.
E o mundo ele se dividiu em grupos. Toda a confusão que existe hoje, eu volto a repetir, porque eu tenho uma missão: despertar pessoas. Toda a confusão que existe hoje faz parte daquilo que começou lá em Babel. Deus nunca quis instituir religião. O que é religião? Religião, no sistema que nós conhecemos hoje, nada mais é do que pessoas que deixaram seu estado original e criaram um mecanismo externo de comunicação com Deus. Pela misericórdia de Deus, Deus se faz presente, mas esse nunca foi o plano original de Deus. O plano original de Deus sempre foi se comunicar com a humanidade, no sentido interior. É por isso que o Espírito Santo habita dentro. É por isso que o Pai habita dentro de você. É por isso que quando você precisa conversar com Deus em secreto, você fecha a porta do seu quarto. E Jesus aqui não estava falando apenas do quarto físico, Jesus estava falando também de nós olharmos para dentro de nós e buscarmos uma comunicação. Se a humanidade entender que toda a confusão religiosa que existe hoje, estou falando de confusão pelo seguinte, porque as pessoas não entendem mais, não sabem mais para quem recorrer. As pessoas não sabem mais para quem recorrer quando tem um problema, quando tem uma dificuldade. Por quê? Porque o mundo se dividiu em grupos. A política se divide em grupos. A economia se dividiu em grupos. A religião se dividiu em grupos. Isso é Babel. No reino não existe divisão. No reino existe unidade. No reino nós somos um. Sabe, amados, hoje está difícil para as pessoas saírem da caixinha, porque cada um fez a sua caixinha. Se formos para o judaísmo, eles vão dizer que eles têm prioridade. Se nós formos para o islamismo, eles vão dizer que eles têm prioridade no céu. Se formos para o cristianismo, vão dizer que nós temos prioridade no céu. Se formos para outra religião que existe aí nas nações, eles também vão dizer que eles têm prioridade no céu. Por quê? Porque ainda existe sujeira de ego. O egoísmo é que diz eu. No reino de Deus não, é nós. É por isso que Deus já inicia a palavra dando para nós um exemplo. Façamos nós. Façamos nós. Quero aqui fazer uma pergunta para você que está aí ouvindo essa live. Qual é o mundo que você vive? Qual é o mundo que você vive? Por quê? Porque a terra está dividida em grupos e cada grupo fez o seu mundo. Amados, é muito mais abrangente. Deus está desconstruindo padrões. Deus está desconstruindo padrões mentais para expandir a sua consciência, para que você adentre as dimensões do reino de Deus. Você está ouvindo alguém que já foi extremamente religiosa. Você está ouvindo alguém que já defendeu com unhas e dentes o seu quadrado religioso.
até que o Pai começou a me despertar e eu saí. A minha mente começou a expandir e eu comecei espiritualmente a entrar em lugares. Até o dia que o Senhor me levou na dimensão do reino e eu pude de lá olhar para baixo e ver as caixinhas que foi colocada para que a gente abrigasse ali dentro e defendesse aquele território, dizendo é assim, é assim, é assim. Nós precisamos voltar ao princípio, nós precisamos voltar ao Éden, para ver o verdadeiro modelo de reino que Deus deixou. Tudo foi desconstruído a partir do momento em que o ser humano saiu da presença de Deus. E a presença de Deus saiu de dentro do ser humano. E o ser humano passou a seguir padrões externos. Tem pessoas que acham que o anticristo vai se levantar. Tem gente que acha que Babilônia ainda vai se levantar. Eu sinto muito em dizer, amado, a Bíblia está trazendo um relato de movimentações espirituais. Vai muito além de uma história. A sua Bíblia, o livro que você tem na mão, o livro que você lê, está trazendo movimentações espirituais que aconteceram ao longo das eras. E quando o homem saiu do Éden, quando o homem saiu do habitats naturais, estava dizendo assim, ó, saiu do plano original de Deus e agora ele entrou em um ambiente onde ele vai ser guiado com umas coisas externas. E quando o homem perdeu a voz de Deus dentro dele, ele começou a criar métodos externos. Ele começou a criar métodos externos para se achegar a Deus. Até Noé, as coisas ainda seguiam como no princípio. Você vai ver homens e mulheres buscando a Deus no seu interior. Amados, Abraão ouviu a voz de Deus. Você vai ver Enoque vivendo o sobrenatural. Mas, a partir de Babel, ali começou os métodos humanos para se achegar a Deus. O que é um método humano? É a tentativa externa de encontrar Deus. E a Torre de Babel foi a primeira e se tornou modelo para todo movimento que busca encontrar Deus do lado de fora. Vou repetir. A Torre de Babel foi a primeira tentativa que o homem fez em edificar algo do lado de fora, tentando encontrar Deus do lado de fora. E o interessante é que ali está escrito que Deus olhou para a terra e disse assim: eles falam a mesma língua e não há mais restrições para eles. Vou descer e vou confundir as línguas. E daí surgiu as nações. E cada nação busca a sua maneira externa de encontrar a Deus. Todas as nações buscam a sua maneira externa de encontrar a Deus. E dão nome para suas religiões. Nada contra. Nada contra. Só que o que Jesus vai fazer é derrubar as paredes de separação. Ele veio na terra para derrubar as paredes de separação. E você vai ver as experiências com o nome de Babilônia. E você vai ver o livro de Apocalipse, a
queda de Babilônia. Amados, não vai ser nós somos apenas arautos de uma palavra, nós somos apenas porta-vozes de uma palavra, embaixo de um ofício profético, declarando aquilo que já está escrito na soberania de Deus. Tudo que foi levantado fora da glória de Deus, tudo que foi edificado fora da glória de Deus, tudo que foi edificado apenas na força do braço, tudo que foi levantado de forma externa, sem ter a direção do Espírito, sem ter a voz e o comando do Espírito, vai cair. Babilônia vai cair. E nós vivemos hoje um alerta para os ministros. Existem ministros que lutam contra a unidade. Por quê? Porque querem defender o seu quadrado com unhas e dentes. Deus é Deus de toda a terra. Eu sempre digo que Deus não tem exclusivismo, por mais que Deus às vezes ama um filho, e pela obediência desse filho, Deus às vezes dá um agrado a mais para esse filho. Mas em se tratando de nações, Deus não tem exclusivismo. Existem nações que estão sofrendo, sim, estão, por conta de escolhas e de heranças. Que se tivesse compreendido a mensagem de Cristo, já não estariam mais nessa condição. Porque Jesus, ele veio exatamente para fazer o que ele falou. Não há judeu, não há grego, não há cítara, não há bárbaro. Em Cristo não há macho, não há fêmea, mas todos são um em Cristo. O interessante é que Jesus, cumprindo a missão dele, os apóstolos cumprindo a missão deles, Paulo, que veio depois, como ele mesmo disse, como um abortivo, vim depois, mas Paulo, ele está levando nós para um entendimento de reino, de unidade. E o reino faz parte daquilo que foi criado no princípio, o universo. O reino não é dos cristãos, o reino não é só dos judeus, o reino não é dos que faz parte do Islã. O reino é o universo e tudo que nele contém. Deus está nos chamando a uma universal assembleia. Deus está nos chamando a uma universal união. Deus está nos chamando a voltarmos à nossa origem, a deixarmos o nosso quadrado, a deixarmos o nosso egoísmo, a deixarmos o nosso eu, a deixarmos o nosso exclusivismo e voltarmos a ser a origem e voltarmos a ser espíritos vivificantes, que por mais que nós estamos aqui trabalhando na esfera da terra, aleluia, e agora você entende o fogo e o espírito que se move em você, se unindo à terra, se unindo à água, para trazer forma a esse plano, porque Deus, ele criou o cenário, um cenário que estava sem forma e vazio. Entenda a Bíblia. Deus criou o universo, mas a terra estava sem forma e vazia. Deus agora traz forma e coloca um cenário para nós e diz: agora você domine sobre. Eu te dou do meu espírito. Eu te dou da minha palavra. Eu te dou um ambiente pronto. Eu te dou uma matéria-prima no mundo espiritual. Agora você é responsável para trazer forma e preencher. Amado, nenhuma palavra na Bíblia é sem motivo.
A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Agora nós estamos aqui, entrando no 7º milênio, aguardando a volta de Jesus, aguardando o reinado de paz, aguardando o milênio descrito no livro de Apocalipse. E a terra, ela continua aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Dentro de você tem fogo. Dentro de você tem o Espírito de Deus. Para quê? Para que você governe sobre a terra. Para que você mude ambientes. Para que você traga à existência aquilo que você crê. E agora eu volto lá no início do texto. Jesus, ele disse assim para Marta: Marta, se você crê, você verá a glória de Deus. Sabe como nós usamos a nossa espiritualidade? Pensa num local onde tem tudo. Tudo que você pensar ou imaginar existe no reino de Deus. Tudo que você pensar e imaginar existe no reino de Deus. Só que você só vai conseguir ver aquilo que você crê. Aquilo que você crê se torna realidade para você. É por isso que quem duvida não vê. Existem muitas pessoas que duvidam de tudo. Tem a Bíblia na mão. Lê os relatos. Mas duvida que aquilo pode acontecer hoje. Duvida. Tem a Bíblia como um livro histórico, mas não como um modelo que você pode usufruir e receber hoje. A palavra de Jesus para Marta foi: Marta, teu irmão está morto. Mas se você crer, você verá a glória de Deus. Tudo que você crer, você vai ver. E esse é o motivo pelo qual as pessoas não veem as coisas acontecendo. Porque elas não acreditam que pode acontecer. A realidade que você vive é aquilo que você acredita. Se você acreditar em tal coisa, você vai ver isso acontecer. Agora, isso é tão real que aquilo que você acredita realmente vai acontecer. E isso está acontecendo com você que está aí ouvindo essa live. Isso está acontecendo com todos os seres humanos que existem na Terra. Por quê? Porque todos nós fomos feitos dos mesmos elementos. Todos nós temos a mesma composição. Será que nós podemos falar dessa maneira, mas falando de uma linguagem humana? Todos nós temos a mesma composição. Pó, água, fogo e vento, ar. Todos nós temos a mesma habilidade. Isso não se trata da sua religião, estou falando de ser humano. Todo ser humano tem a mesma composição. A diferença é quantos se despertaram para a sua origem. Essa é a diferença. A diferença é o que você crê. Independente do ser humano, aonde ele está, aonde ele vive, em qual nação, em qual religião,
o que ele crê vai acontecer. Agora, esse crer vale para os dois lados. Amados, existem irmãos que vivem constantemente vendo demônios. Nada contra. Mas não crê que pode ver um milagre. Às vezes a pessoa inconscientemente, por não estar desperta, ela cria uma realidade de caos para ela. Por quê? Porque a mente dela está constantemente nos problemas. A sua fé, ela é criada pelo seu padrão mental. A sua fé, ela é ativada pelo seu padrão de pensamentos. A sua fé é ativada pelo seu padrão de pensamentos. E foi aqui que o ser humano entrou em caixas separadas. Eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso e eu vou cada um para minha caixinha. Por quê? Porque nós criamos padrão. Nós criamos padrões. E tudo que não se adapta e não se iguala a esse padrão, eu descarto. Amado, se você crer, você verá a glória de Deus. Agora, existe também versículos na própria Bíblia que diz que ninguém pode ver a glória de Deus. Por quê? Porque a pessoa que estava trazendo esse conhecimento, ela acreditava dessa maneira. Ninguém pode ver a glória de Deus. Só que Jesus, ele vem aqui e diz, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você só vai ver aquilo que você crê, que você acredita. E você também só vai trazer para a sua existência, para a sua realidade, aquilo que você acredita. Se você acreditar numa realidade espiritual, você vai trazer isso à existência, por meio do Espírito. Existe uma palavra que está no Evangelho de João também, quando Jesus ele tem um encontro com alguns discípulos, que diz assim, João 1, versículos 56, versículos 50 e 51, diz assim, respondeu Jesus, porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês, pois tu verás coisas muito maiores do que estas. Jesus aqui está num diálogo e está dizendo assim, você está falando isso porque você me viu. Pois se tu crê, tu verás coisas maiores. Disse-lhe Jesus, em verdade vos asseguro, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está dizendo assim, se você crer, você verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amado, sabe quem experimentou uma experiência parecida com essa? Estevão. Estevão estava sendo apedrejado aqui na terra. Mas Estevão não se ateve à realidade da terra. Estevão olhou para o alto e viu o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Viu Jesus em pé à direita de Deus. Com os seus olhos naturais, você vê as coisas físicas. Mas com os seus olhos espirituais,
você pode ver as coisas espirituais e trazer para a terra aquilo que lá existe. Sabe por quê? Porque tudo está pronto no reino do Espírito. Tudo. Tudo está criado. Só que lá existe uma matéria-prima. O reino do Espírito é a matéria-prima para você criar através do Espírito. Quando eu falo criar, não é de dar origem às coisas, mas de mudar. Por quê? Porque no reino do Espírito, a matéria-prima que tem ali, ela toma forma de acordo com aquilo que você crê. É por isso que às vezes as pessoas, elas se desentendem, diz tal coisa é assim, tal coisa é assim. Na verdade, foi a maneira como a pessoa creu e viu. Se você crê, você verás. Agora, o mesmo que aconteceu no princípio. A terra estava sem forma e vazia. Deus, ele foi lá no reino do Espírito e deu forma. Haja luz. Apareça. Apareça os vegetais, apareça isso, apareça aquilo. E foi criando forma. Da mesma maneira, pelo Espírito de Deus, a partir do Espírito, nós podemos, através do nosso pensamento, através daquilo que Deus colocou no nosso coração, estar trazendo as coisas à existência. Por quê? Porque a matéria-prima que existe no mundo espiritual, ela é moldável. Ela pode ser moldada. É por isso que Jesus fala sobre a fé e ele pode transformar água em vinho. Ele pode transformar água em vinho. Por quê? Porque ele sabe o princípio da forma. Ele sabe o princípio da forma. Ele sabe o princípio espiritual. Ele sabe das leis espirituais. Ele sabe como funciona o conhecimento das coisas espirituais. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Interessante, igreja, como nós limitamos o poder de Deus. Como nós limitamos o poder de Deus. Jesus, ele está dizendo assim, que tudo é. Agora, se o padrão de pensamento da pessoa, eu não posso, a vida é miserável, tudo. Aí você entende algo, por que muitas pessoas não vivem o amor de Deus? Porque para elas, o amor de Deus não existe. Na mente delas, conseguem entender que Deus... Então elas não vivem essa realidade. Nós não precisamos acreditar naquilo que vemos. Nós precisamos acreditar naquilo que não vemos e mudar aquilo que está diante dos nossos olhos. Qual é a mensagem que eu quero deixar ao teu coração? Mediante esse conhecimento que foi preparatório para você. Marta estava olhando para o irmão morto e dizia assim, não tem mais jeito. Já cheira mal. Já faz 4 dias. Já está se decompondo. Não tem mais jeito. E Jesus olha para Marta e diz, Marta, se você crer, você verá a glória de Deus.
Deus está dizendo para você hoje. Talvez a situação que você tenha olhado há tanto tempo e dito não tem mais jeito, já está se decompondo, já está se desfazendo. Pode ser na sua saúde, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua casa, pode ser uma condição social que de repente você está há tanto tempo, às vezes, digamos que mendigando. Eu quero dizer assim, nenhum filho de Deus foi criado para estar mendigando. A própria palavra do Senhor diz que Ele supre a nossa necessidade. Só que para Ele suprir a nossa necessidade, o meu padrão de crença, o meu padrão mental, tem que ser que Ele supre a necessidade. Muitas vezes a gente vai orar por alguém e essa pessoa ela já diz assim, não tem mais jeito. E como eu ouvi um ministro outro dia, ele foi orar pela pessoa e a pessoa disse que não tinha mais jeito. E ele disse, eu não vou orar. Daí a pessoa olhou para ele, por que o senhor não vai orar? Porque você está dizendo que não tem mais jeito. Se tudo é possível ao que crê. Amados, os exemplos que estão na Bíblia não são histórias bonitas para a gente ler e se emocionar com elas. São histórias verídicas, de movimentações espirituais, para você ler, guardar no teu coração e acreditar que o mesmo Deus opera tudo em todos. Acreditar que Ele pode fazer na sua vida. O mesmo Jesus que transformou água em vinho. Sabe por que Ele transformou água em vinho? Porque era o que eles precisavam para o casamento. Era o que tinha acabado. Agora eu não sei o que acabou na sua vida. Talvez tenha acabado a sua alegria. Talvez tenha acabado a sua vontade de viver. Ele pode mudar a tua história. Basta você crer, basta você acreditar, basta você confiar. Só que você tem que permanecer crendo. Você precisa crer para você ver. Você precisa crer para que o milagre aconteça. Eu sempre digo, a espiritualidade, ela é um estilo de vida. A espiritualidade, ela precisa estar ativa na minha vida todos os dias. Todos os dias. Como que você muda uma realidade? Crendo diferente. Jesus mudou a água, transformou em vinho. Porque era a necessidade. Se ali no casamento precisasse de pão, Ele transformaria em pão. Essa mensagem ela tem um propósito. Analise a água, está contente. Aí a gente tem uma outra, você não na sua vida e você diz assim: amado, o Pai ele quer que você tenha vida e vida com abundância. Qualquer estilo de miserável não foi produzida pelo Pai. Foi produzida pelo conhecimento humano. Foi produzida por algo externo. Foi produzida até mesmo por uma falta de entendimento. A Bíblia diz que o povo perece porque falta conhecimento. A Bíblia não diz o povo perece porque Deus quer. Deus não quer que você pereça. Você perece, muitas vezes, porque falta conhecimento. Conhecimento da sua origem, conhecimento das coisas espirituais, conhecimento da vontade do Pai. Você pode transformar a sua existência.
a partir daquilo que você crê. E você pode mudar o seu padrão de crença a partir do padrão mental. E você pode mudar o seu padrão mental a partir daquilo que você pensa. Porque padrão mental é aquilo que você pensa constantemente. Por exemplo, a pessoa que está passando por uma enfermidade, ela é levada a ter um padrão mental de que ela é doente. Como que ela é levada a um padrão mental de que ela é doente? Cada vez que vem um pensamento, eu tô doente, eu tô doente, eu tô doente. Aí se forma um padrão mental. E esse padrão mental se torna a sua crença, se torna a sua fé. E tem pessoas que já está, digamos que há 20 anos, 25 anos, como era a mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos enferma. Isso já estava se tornando um padrão mental para ela. Mas ela um dia resolveu fazer a diferença. Ela criou um outro padrão mental. Entenda uma coisa: Deus pode tudo, mas Ele vai agir através do seu padrão mental. Ele vai agir a partir daquilo que você crê. A mulher estava doente há 12 anos. Um dia ela resolveu se levantar e mudar o padrão mental dela. Qual foi? Ela parou de dizer, eu estou enferma. Ela disse assim, se eu tão somente, veja ela criando o milagre dela, entenda isso, querido. Veja ela gerando o milagre dela. Veja ela agora usando a fé para ir lá no mundo espiritual que já estava ali tudo pronto. Ela só estava agora trazendo para a terra. Ela criou um padrão mental dizendo assim, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E naquele momento ela transicionou o estado mental dela. O padrão de crença, de fé daquela mulher se tornou, se eu tocar, eu serei curada. Aleluia. A partir do momento que você se cansar daquilo que você está sofrendo e você se levantar e dizer, eu vou mudar isso, eu vou tomar uma atitude. Mas esse mudar não é apenas cruzar os braços e ficar esperando que os outros façam. Você tem que agir. E você pode estabelecer a manifestação do teu milagre. Amados, Deus é Pai. E Ele está com as mãos estendidas para te abençoar. Foi nesse sentido que Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu também. O nosso Pai trabalha até agora e nós também. Qual é o nosso trabalho? Transicionar o nosso estado mental. Mudar o nosso padrão de crença muitas vezes. Amado, eu fui uma pessoa que desde criança, eu aprendi a temer a Deus. E a minha busca interior, por mais que eu frequentei e frequento até hoje, passei por sair do catolicismo, fui para a igreja evangélica, mas a minha busca interior nunca cessou. E a minha busca interior sempre foi, eu quero uma fé que funcione. Eu quero crer em algo que funcione. E para isso eu tive que mudar o meu padrão de pensamentos muitas vezes. E eu cheguei a uma conclusão que a grande maioria de nós apenas repete pensamentos. Às vezes passa o dia inteiro, sabe aquela pessoa que vê a novela?
Nada contra quem assiste novela. Mas a pessoa, ela vê uma novela e ela fica, às vezes, o dia inteiro repetindo a cena da novela na mente dela. A pessoa assiste um filme e fica ali o dia inteiro assistindo a cena do filme. Perdão, me ligaram na hora da live.